Foi um longo silêncio de cerca de 400 anos em que Deus não enviou nenhum profeta à nação de Israel. Malaquias foi esse último profeta. E ao fim de 4 séculos surge um homem. Chamava-se João Batista. Ele apareceu de rompante, era diferente de todos os outros no seu modo de vestir, na sua alimentação e na sua frontalidade. Ele falava com poder, atraía multidões e a sua voz lá do deserto ecoava e chegou a Jerusalém, ao centro religioso, onde estavam os fariseus, os saduceus e os escribas. E eles queriam saber quem era aquele homem. Não com boas intenções, não atraídos pela mensagem, mas se calhar estando atentos àquilo que ele dizia para que melhor o pudessem atacar. Mas bateram na porta errada. Ele conhecia-os e ele, na sua frontalidade, devido à hipocrisia deles e à arrogância de tantos, ele falava publicamente para eles e dizia: raça de víboras, quem vos aconselhou a fugir da ira futura? Por outro lado, aquele homem com um aspecto ameaçador, devido à sua corpulência, devido ao facto de se vestir com peles de camelo, ele ao mesmo tempo era um homem dócil para o povo. O povo que ouvia a palavra de Deus pela sua boca com simpatia e com um coração contrito. E ele pregava-lhes acerca da necessidade de arrependimento. E por outro lado, se os poderosos, os líderes, não submetiam ao seu batismo, confessando os seus pecados, o povo simples, o povo humilde, o povo que tinha fome e sede de Deus, que tinha uma fome e sede de se relacionar com Deus, esse sim submetia-se ao seu batismo. E sem qualquer medo, sem qualquer relutância, eles iam tão longe que confessavam os seus pecados à medida que iam sendo batizados. E no meio daquela multidão, um dia, aparece Jesus. João Batista conhecia-o e antes tinha apontado para ele numa outra situação e por 2 vezes tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus vai se aproximando e vai ter com João e diz-lhe que quer ser batizado por ele. Eu acho que literalmente João Batista entrou em pânico. A sua mente deve de ter ficado perturbada. Então, ele que tinha apontado para ele, dizendo que ele tirava o pecado do mundo, era o Cordeiro de Deus, e ele batizava para arrependimento, as pessoas confessavam os seus pecados, e então, afinal, o Cordeiro de Deus tinha pecados para confessar. Por isso é que ele, com relutância, dizia: Senhor, eu não te posso batizar, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. E Jesus tem uma frase que passa despercebida aos olhos e ao entendimento de tantos que leem a Bíblia. E esta frase, se for entendida, é a chave para a compreensão de tanta coisa. Jesus disse-lhe: é necessário que tu me batizes para que toda a justiça se cumpra. Eu não sei se João Batista naquela altura alcançou, compreendeu o significado deste termo. Mas ele obedeceu. Mas nós entendemos é que antes de alguém ser condenado, ele tem que confessar o seu pecado. E assim a justiça toda ela se cumpre. Confissão e condenação. E Jesus, ao se submeter ao batismo de João Batista, ele identifica-se como sendo pecador, não sendo. E depois é condenado na cruz do Calvário, passados cerca de 3 anos. E toda a justiça se cumpre. Primeiro a confissão e depois a condenação.
Mas a multidão que estava ali, que não tinha ouvido esta conversa entre Jesus e João Batista, provavelmente também estava confusa. E os líderes religiosos particularmente, eles deviam de dizer, afinal, ele é igual aos outros. Ele submete-se a um batismo de arrependimento. Ele submete-se a um batismo confessando pecados. Afinal, ele não é diferente. E ouve-se uma voz do céu. E Jesus ali está entre o pior da sociedade. A Bíblia diz que os pecadores, os publicanos, é que se submetiam ao batismo de João. Mas ouve-se uma voz do céu que diz, este é o meu filho amado, em quem me agrado. E com esta frase o Pai queria dizer, ele não é como os demais. Eu me comprazo nele, eu me alegro muito nele. Ele me agrada. Estabelecendo assim um padrão diferencial, nítido, entre o povo que estava ali, as pessoas que estavam ali, e o Senhor Jesus. Passados cerca de 3 anos, Jesus não está no Rio Jordão, ele está no Monte da Transfiguração. E ele não está entre os piores da sociedade, ele está junto com os melhores. E esses melhores quem são? São 5 pessoas. 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, que entre os 12 eram aqueles que eram sempre chamados para situações especiais que nós não vamos especificar aqui. Eram os 3 em quem Jesus depositava mais confiança. E eles estavam lá com Jesus. E aparece Moisés, o amigo de Deus. Aquele que se pôs à frente de uma nação e os tirou com um braço forte da terra do Egito. Aquele que tinha autoridade para dar ordens ao mar e as águas pararam numa parede imensa, numa parede enorme, alta, e o povo passou como terra seca. O homem que falava com Deus, face a face, estava ali. E estava Elias, o profeta. O profeta que foi promovido ao céu sem passar pela morte. Carros de fogo levaram o profeta. Então Jesus está ali entre os melhores. Quando se batismo estava entre os piores, agora está entre os melhores. E Pedro tem uma atitude. Ele lembra-se de uma coisa. Ele é bem intencionado. Ele disse, Senhor, é tão bom nós estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E ele não tem tempo para dizer mais nada. Porquê? Porque do céu ouve-se uma voz. É a voz do Pai que diz, este é o meu filho amado, em quem me agrada. Outra vez a mesma frase. Porque Jesus é o único entre os piores, mas continua a ser o único entre os melhores. Amém? Pedro, uma tenda para ti, para Moisés, para Elias, tudo ao nível. Quase que nós ouvimos o Pai a dizer, Pedro, cala-te, não sabes o que dizes, porque ele sim é o meu filho amado, em quem me agrado. Jesus, noutra parte, diz, eu faço sempre o que lhe agrada ao Pai. E nós, como é? O Senhor encontra agrado em nós. Seria, se calhar, mais agradável nós dourarmos a pílula e bem, há melhores e há piores. Não. Vamos ao Evangelho. E Deus olha para cada um de nós e devido à sua santidade e à sua justiça, Ele não se agrada de nenhum de nós. Ao ponto da Bíblia dizer que as nossas boas obras, aos olhos de Deus, são como trapos de injustiça. A santidade de Deus é de tal forma sublime. Deus não é santo. Ele é 3 vezes santo. Nós lemos que Deus é amor, nós lemos que Deus é luz. Mas, acerca da santidade de Deus,
Ele é aclamado diante do seu trono, de dia e de noite. E as Escrituras dizem: santo, santo, santo é o Senhor, 3 vezes santo. Nós somos milhões de vezes pecadores. E como é que nós vamos resolver isto? Há um versículo que eu gostaria que lesseis comigo ou que ouvisseis a leitura deste versículo, que é Gênesis capítulo 4, versículo 4. Vamos ao princípio. Adão e Eva tinham pecado, tinham 2 filhos, Abel e Caim, e nós lemos no capítulo 4, versículo 2, isto. E Adão e Eva tiveram mais um filho chamado Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. 2 irmãos. Um era pastor, o outro era lavrador. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus agradou-se da oferta de Abel e do próprio Abel. Mas não se agradou da oferta de Caim, nem de Caim. Agora, o que é que diferenciava a oferta de um e do outro? Queria que estivesseis atentos a isto. Em Hebreus capítulo 11, que nós não vamos ler, nós lemos que pela fé Abel levou cordeiros do seu rebanho e o Senhor se agradou dessa oferta de Abel. E Caim trouxe do fruto da terra. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora imaginem, Deus tem uma conversa com Abel e com Caim. Porquê? Porque se um ofereceu pela fé, e a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então eles tinham conhecimento daquilo que agradava a Deus e aquilo que não agradava a Deus. E Abel agradou a Deus por causa da oferta, levou cordeiros. Caim não agradou a Deus porque levou dos frutos da terra. Agora reparem, é lógico, seria lógico, Caim, como lavrador que era, como agricultor que era, levar os frutos da terra. Mas Deus disse para ele levar cordeiros. Não importa a lógica, não importa aquilo que a gente pensa, o que importa é aquilo que Deus manda. E então, a ordem de Deus era para que tanto um como o outro levassem cordeiros. Caim ficou zangado. E o Senhor disse: mas se tu fizeres bem, isto é, se tu trouxeres também um cordeiro, tu serás aceito. Mas ele irou-se e depois mais tarde nós sabemos o que é que fez. Ele, devido à raiva, ao ressentimento, matou o seu irmão Abel. Mas o que distinguiu Deus agradar-se de um e não se agradar do outro foi a oferta que cada um levou. Atentem, nós, devido aos nossos pecados, nós não conseguimos agradar a Deus. Mas se houver uma oferta, se nós oferecermos a Deus algo que Ele ordene e que Ele se agrade, então Ele vai se agradar não somente da nossa oferta, mas vai se agradar de cada um de nós. Amém? E o que é que o Evangelho diz? Que há um cordeiro que nós podemos nos apresentar diante de Deus com esse cordeiro. Quem é esse cordeiro? O Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós, diz Paulo escrevendo aos Coríntios. Então nós temos uma oferta que agrada a Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus,
Não com os nossos méritos que não prestam, que não chegam, que não são suficientes, mas nos identificamos com Cristo e dizemos: Senhor, eu estou aqui, pecador, necessitado, mas sabendo que há um Cordeiro, o teu Cordeiro, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e é por causa dele que eu me apresento perante ti. E o resultado? É o Senhor se agradar de nós, porque se agrada da oferta. E então, nós que outrora não conseguíamos agradar a Deus, agora, há um versículo em Efésios que eu vos vou ler. É um versículo tremendo. É um versículo que devia estar na primeira página de cada jornal diário todos os dias. Ele nos fez agradáveis a si no amado. Então, eu não posso agradar a Deus, mas por causa do Senhor Jesus. Ele me fez agradável a si em Cristo, por causa da oferta, por causa do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, que tira o pecado do mundo. Mas não é por nossa causa, é por causa da oferta. Compreenderam? E isto é o cerne do Evangelho. Quem não compreende isto, ainda não chegou ao cerne do Evangelho. Lamentavelmente, ao longo dos anos, tenho falado com religiosos de várias confissões. E nas minhas conversas iniciais com eles, ainda, não digo que não haja, só que eu nunca encontrei um sequer que tivesse compreendido isto. E alguns passaram a compreenderem depois de nós termos conversado. É que só é possível nós nos tornarmos agradáveis a Deus por causa da oferta, por causa do Senhor Jesus oferecido por nós na cruz do Calvário. E então, não que nós nos tivéssemos feito, foi Ele que nos fez agradáveis a si no amado, agradáveis a si em Cristo. Por isso, é que um dia nós seremos recebidos, nós seremos aceitos, seremos abraçados, as portas do céu vão se abrir para nós entrarmos por causa da oferta, por causa do Senhor Jesus. E isto é inegociável. Para Deus isto é inegociável. A lógica pode dizer: mas então os meus esforços e isto, aquilo que eu faço, aquilo que eu dou, os quilómetros que eu ando. Sim, isso é lógico. Mas não é o Evangelho. E o Evangelho debruça-se, foca-se na oferta. Caim não levou o cordeiro. E o Senhor não se agradou da sua oferta e não se agradou dele. Abel levou a oferta certa, cordeiro do seu rebanho. E foi aceita a oferta e foi aceita Abel. E agora, eu pensei duas vezes antes de dizer isto. Mas eu vou dizer. Se não houvesse esta explicação prévia, vocês poderiam pensar que agora com esta afirmação eu fui longe demais. Fui longe demais. Nos fez agradáveis a si no amado. Este é o meu filho amado, disse o Pai em relação a Jesus, em quem me agrado. Quando nós vamos a Deus com a oferta certa, com o Senhor Jesus, Ele nos faz agradáveis a Ele, de modo que Ele do céu também poderia dizer em relação a cada um de nós: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Não por aquilo que nós somos, mas porque fomos feitos agradáveis a Deus no amado em Cristo. E isto leva-nos à profundidade do amor de Deus e à profundidade do Evangelho. Isto é mergulharmos no mar sem fundo do amor de Deus.
A Bíblia já no Antigo Testamento dizia que Deus levanta o pobre do pó e do lixo levanta o necessitado e o faz assentar entre os príncipes e o faz herdar o trono de glória. Nos fez agradáveis a si em Cristo. Eu não conheço todas as religiões do mundo, longe disso. Mas vocês podem vasculhar todos os livros da religião, seja ela qual for. Ninguém se aproxima nem isto, desta verdade e desta profundidade e deste poder do Evangelho, da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Mas isto não fica por aqui. Perante isto, qual deve ser a nossa reação? Perante um Evangelho assim, vamos ficar indiferentes? Ou vamos nos prostrar perante o Senhor, ajoelhar perante Ele e dizer: Senhor, a minha gratidão é imensa, eu compreendo. Eu compreendo que é possível tu olhares para mim e teres agrado em mim por causa de Jesus. É que reparem, isto vai tão longe. Isto vai tão longe. E a realidade deste Evangelho leva-nos a este mar tão fundo. É que na cruz do Calvário Jesus leva sobre si todos os nossos pecados, os meus, cada um deles, os vossos, cada um deles. E o castigo que devia cair sobre nós, cai sobre Ele. A nossa iniquidade. Jesus, nunca ninguém esteve tão sujo, tão iníquo como Ele na cruz do Calvário. Porque se nós fôssemos crucificados era por causa dos nossos pecados. E Ele foi crucificado pelos nossos pecados e pelos pecados de todo o mundo. Mas quando nós cremos em Jesus e nos aproximamos do Pai com esta oferta, os nossos pecados que foram transferidos para Ele, a sua santidade e a sua justiça são transferidas para nós. Por isso é que a Bíblia aos crentes chama de santos, santificados em Cristo. Por isso é que a Bíblia aos crentes chama de justos, justificados pela fé na obra da cruz. E isto é sublime demais para ser uma mensagem humana. Ninguém, a não ser Deus, ousaria ir tão longe com uma mensagem de carinho espiritual como este que nós temos na palavra de Deus. É impossível chegar perto. O que é que as religiões dizem? Dizem aquilo que é banal, dizem aquilo que é superficial, faz o bem e depois vê-se. E o que é que o Evangelho diz? Por muito que tu faças, tu não consegues agradar a Deus, mas podes te tornar tão agradável a Deus como o próprio Filho de Deus, se tu te apresentares diante de Deus com a oferta do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e o teu pecado. Amém? Por isso é que o Evangelho é chamado Evangelho. Boa nova. Boa notícia. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia: não me envergonho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos a mensagem mais sublime, mais profunda, mais maravilhosa que jamais este mundo ouviu. E perante isto, caímos diante do Senhor em adoração e em gratidão. E não fazemos mais nada, e tornamos-nos espectadores no mundo, braços cruzados. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, diz isto: nos esforçamos, muito desejamos ser-lhe agradáveis. Não há contradição. Então o que o apóstolo diz é isto: já que eu fui feito agradável a Deus em Cristo, então agora
Eu não vou ser um mero espectador na vida cristã. Eu vou pagar um preço, não para me tornar agradável, mas porque já me tornei agradável em Cristo. Como gratidão, eu vou me esforçar, eu vou pagar um preço de compromisso para a glória de Deus, eu vou servi-lo. E vou, muito resumidamente, falar acerca de 2 ou 3 coisas que depois de nos termos feito agradáveis a Deus em Cristo, devemos de fazer para continuar a agradá-lo. Não para nos tornarmos agradáveis, mas como gratidão pelo facto daquilo que já temos em Cristo. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós confiamos nele, independentemente das circunstâncias, quando nós confessamos o seu nome, quando nós contra a lógica, contra as circunstâncias, mesmo quando vêm coisas que nós não compreendemos, mas nós dizemos, Senhor, eu não compreendo agora, eu saberei mais tarde, e se não souber mais tarde aqui na terra, eu saberei lá. Mas irmos tão longe como Jó foi longe quando ele disse, nem que ele me mate, eu confiarei nele, e eu não cederei um passo, 1 milímetro sequer. Imaginem o que é que as trevas, como é que as trevas, o império das trevas reagiu quando Jó, depois de ter perdido tudo, ter perdido a saúde, com um caco a rapar a sua pele, com a lepra negra, dizem alguns. E ele diz, nem que ele me mate, eu continuarei a confiar nele. E a sua esposa incentivou-o, dizendo, tu ainda temes a Deus estando assim. Amaldiçoa a Deus e a seguir suicida-te. E ele diz, como uma louca assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não recebemos o mal. Ele continua a confiar. E com certeza que esta fé, a fé de Jó, acima de tudo, nós lemos na Bíblia, quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Mas deixai-me dizer, isto é apenas uma ideia minha, não está na Bíblia, eu sei. Mas com certeza, eu admito a hipótese, quando Jó diz isto, nem que ele me mate, nele eu confiarei. As hostes espirituais, os anjos celestes levantam-se e batem palmas a honrar a fé deste homem. Amém. E mesmo não sendo um pecador que se arrepende, houve festa no céu com uma fé assim. A fé honra a Deus, agrada-lhe, sem fé é impossível. E vou ler Hebreus capítulo 13, 2 ou 3 coisas que só vamos passar assim, superficialmente. Diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz isto. Portanto, ofereçamos sempre por Ele, pelo Senhor Jesus, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a Ele, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, confessar o nome do Senhor é algo que agrada a Deus. Quando nós testemunhamos, quando nós partilhamos a nossa fé, até acontece uma coisa. Se calhar servindo como incentivo, não é verdade? Quando nós fazemos isso, há uma alegria que nós sentimos. Nós pensamos assim, desculpa o meu termo, hoje eu já ganhei o dia. Eu lembro-me, eu estava a trabalhar, estava no consultório e era um dia mau, um dia difícil. Estava já no fim da consulta. Estava cansado. Tinham acontecido coisas que me tinham perturbado. E a última doente era uma crente desta igreja. E ela sentou-se e antes de eu dizer nada, de falarmos acerca de doenças, ela disse, doutor, eu quero lhe dizer uma coisa. Diga lá. Ele disse, eu quero que você saiba uma coisa. Você se calhar pensa que prega, que fala conosco
e que nada acontece. Isso não é verdade. Comigo aconteceu. Eu sei a quem pertenço. Eu sei para onde vou. Eu creio em Cristo. Pelo conhecimento que tive do Evangelho na sua igreja, falando consigo e provavelmente com outros também. Nem todos os tiros vão ao lado. Há setas que acertam o alvo. Amém? Podia-vos contar muitas coisas, mas não vou contar. Uma coisa eu sei, por experiência. Augusto, as nossas longas conversas em tua casa são chorando juntos. E os anos passam, mas a semente vai ficando e vai frutificando e vai germinando e vai dando fruto para a vida eterna. Amém? E Deus agrada-se. É uma alegria particular quando nós partilhamos o Evangelho. Os lábios que confessam o seu nome. E Deus diz que se agrada disso. Não vos esqueçais da beneficência e a cooperação mútua com tais sacrifícios, Deus sagrado. Quando estamos aqui com uma atitude de colaborar, a comunicação, a cooperação mútua. O fazer bem. Não para nos tornarmos agradáveis, mas porque já somos agradáveis a Deus em Cristo. O fazer bem. A Bíblia diz, os nossos, os crentes, entreguem-se às boas obras, pratiquem boas obras, os nossos. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, com tais sacrifícios a Deus sagrado. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Fomos feitos agradáveis a Deus. Melhor, fomos feitos, não, Ele nos fez. Isto é tudo obra de Deus. Ele nos fez agradáveis a si mesmo em Cristo. Então, como gratidão por aquilo que Jesus fez e pelo facto de Ele ter aceito a oferta e, por consequência, aquele que ofereceu essa oferta a cada um de nós, eu arregaço as mangas, ponho mão ao arado, não olho para trás. E apesar das nossas fraquezas, vamos honrando o Senhor com a nossa fé. Vamos confessando o seu nome. Vamos partilhando este Evangelho. Vamos fazer o bem. Vamos cooperar mutuamente. E assim vamos até aquele dia em que chegaremos à eternidade. Iremos encontrar aquele que foi a nossa oferta. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado por nós. E o Pai, à semelhança do Pai do Filho pródigo, vai correr para nós. Enquanto nos abraça, vai nos dizendo: tu foste aceito no amado. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém?